Na mesa de jantar, minha cunhada disse: "Estou grávida do seu irmão, lide com isso." Eu apenas respondi: "Parabéns." Então revelei que ele havia feito uma vasectomia 5 anos atrás. O choque foi geral quando a família descobriu o verdadeiro pai da criança. Tenho 32 anos e sempre fui muito próxima da minha família. Meus pais são pessoas tradicionais, daquelas que valorizam muito os encontros familiares e sempre fizeram questão de manter todos unidos. Meu irmão mais velho sempre foi o queridinho da família, sabe como é? Ele é 2 anos mais velho que eu, e sempre teve essa personalidade carismática que conquistava todo mundo por onde passava. O problema começou quando ele se casou com ela há uns 3 anos. Desde o primeiro momento que a conheci, senti que havia algo estranho nela. Não consigo explicar direito, mas era como se ela tivesse 2 faces completamente diferentes. Na frente dos meus pais e do meu irmão, ela era a pessoa mais doce e atenciosa do mundo. Mas quando ficávamos sozinhas, ou quando ela achava que ninguém estava prestando atenção, eu via o verdadeiro caráter dela. Ela sempre fazia comentários maldosos sobre outras pessoas da família, especialmente sobre mim. Dizia coisas como se eu fosse invejosa do relacionamento dela com meu irmão, ou que eu nunca ia conseguir um homem como ele. O pior é que ela fazia isso de um jeito tão sutil que se eu tentasse contar para alguém, pareceria que eu estava sendo paranoica ou ciumenta. Durante esses 3 anos de casamento, presenciei várias situações que me deixaram desconfortável. Ela flertava descaradamente com outros homens quando meu irmão não estava por perto, sempre justificando como sendo apenas simpatia. Eu via como ela olhava para os maridos das outras mulheres da família, como ela sempre arrumava desculpas para ficar perto deles ou para ter conversas particulares. Minha irmã mais nova sempre foi mais ingênua e nunca percebeu essas coisas. Ela é casada há 8 anos com um cara incrível, um homem trabalhador e dedicado à família. Eles têm 2 filhos pequenos e sempre foram um exemplo de casal feliz para todos nós. O que eu não sabia é que por trás de toda essa aparente harmonia familiar, havia um jogo muito mais sujo acontecendo. A situação começou a ficar mais tensa nos últimos meses. Ela havia começado a fazer comentários estranhos sobre fertilidade e sobre como seria bom ter filhos. Meu irmão sempre foi muito reservado sobre assuntos pessoais, então nunca soubemos muito sobre os planos deles para ter filhos. Ela começou a fazer insinuações de que meu irmão não estava interessado em ser pai, o que me pareceu muito estranho porque ele sempre foi apaixonado por crianças. O que eu não sabia, e que descobri de forma devastadora, é que meu irmão havia feito uma vasectomia há 5 anos, antes mesmo de conhecê-la. Ele nunca contou isso para a família, porque achava que era uma decisão muito pessoal, e não queria que ninguém tentasse influenciá-lo ou julgá-lo por isso. Ele tinha suas razões, relacionadas a questões de saúde mental, e a certeza de que não queria ter filhos biológicos. Agora vem a parte que mudou tudo. Era o dia de ação de graças, e como sempre, toda a família estava reunida na casa dos meus pais. Estávamos todos ali. Eu, meu irmão e ela, minha irmã mais nova com o marido e os 2 filhos, alguns tios e primos, meus pais obviamente, e até minha avó de 86 anos estava presente. Era para ser um dia de gratidão e união familiar. O jantar estava transcorrendo normalmente. Conversávamos sobre trabalho, sobre os planos para o final do ano, sobre os filhos da minha irmã que estavam crescendo rapidamente. O clima estava descontraído e todos pareciam estar se divertindo. Minha mãe havia preparado uma mesa farta, como sempre fazia nessas ocasiões especiais. E o cheiro de peru assado e torta de abóbora preenchia toda a casa. Foi por volta das 7h30 da noite quando ela se levantou da cadeira. Todos pararam de comer e olharam para ela, achando que ela ia fazer algum brinde ou agradecimento, como é comum nessas ocasiões. Ela estava com um sorriso estranho no rosto, um sorriso que eu reconheci imediatamente como sendo daqueles momentos em que ela estava prestes a causar algum drama. Com a taça na mão, ela olhou diretamente para mim e disse com uma voz alta o suficiente para todos ouvirem que estava grávida do meu irmão, e que eu deveria lidar com isso. O jeito que ela falou, o tom de voz, tudo indicava que ela estava me provocando deliberadamente. Era como se ela estivesse me desafiando a reagir de forma negativa, para que todos vissem como eu era uma pessoa ruim e invejosa. Todos na mesa ficaram inicialmente em silêncio. Meus pais sorriram, achando que era uma boa notícia. Minha irmã bateu palmas. Minha avó começou a chorar de emoção, mas eu senti algo muito diferente no ar. Havia algo no jeito que ela falou, na forma como ela me olhou, que me fez perceber que essa não era apenas uma revelação de gravidez. Era uma provocação direcionada especificamente a mim. Naquele momento, uma lembrança muito específica veio à minha mente. Cerca de 2 anos atrás, eu havia ido ao hospital fazer uns exames de rotina, e por coincidência encontrei meu irmão saindo de lá. Quando perguntei o que ele estava fazendo, ele disse que havia ido fazer uma consulta de acompanhamento pós-cirúrgico. Na época, não pensei muito nisso, e ele não deu detalhes. Mas agora, essa memória fazia todo o sentido. Foi quando tudo se conectou na minha cabeça. Lembrei de várias conversas que tivemos ao longo dos anos sobre planejamento familiar, sobre como ele sempre desconversava quando o assunto era ter filhos, sobre como ele sempre dizia que não estava preparado, ou que queria esperar mais um pouco. Agora eu entendia que não era questão de timing, mas sim uma impossibilidade física. Então, em vez de reagir com raiva ou confronto direto, eu simplesmente sorri e disse parabéns. Todos acharam que eu estava sendo sincera, mas na verdade eu estava pensando muito rapidamente sobre como lidar com aquela situação. Eu sabia que se eu simplesmente acusasse ela de mentir, eu seria vista como a vilã da história. Precisava de uma estratégia mais inteligente. Foi quando eu me lembrei de outra coisa importante. Há cerca de 1 ano, durante uma conversa particular que tivemos, meu irmão havia me contado sobre a vasectomia. Ele me fez prometer que não contaria para ninguém da família porque ele não queria lidar com pressão ou julgamentos. Eu havia guardado esse segredo religiosamente, mas agora percebi que era chegada a hora de usá-lo. Então, ainda com um sorriso no rosto, eu disse que tinha certeza de que todos ficariam muito felizes com a notícia. Mas que eu tinha uma curiosidade sobre como isso era possível considerando que meu irmão havia feito vasectomia há 5 anos.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado completamente. Meu irmão ficou pálido. Ele olhou para mim com uma expressão de choque e depois para ela com uma expressão de confusão total. Ela, por sua vez, começou a gaguejar e a dizer que eu estava mentindo, que eu estava inventando coisas para causar problemas no casamento deles. Mas a reação do meu irmão já havia entregado a verdade para todos na mesa. Meus pais ficaram completamente perdidos. Minha mãe perguntou se era verdade sobre a vasectomia. E meu irmão, depois de alguns segundos de hesitação, confirmou que sim. Ele disse que havia feito a cirurgia por questões pessoais e que nunca havia escondido isso dela, que ela sabia desde o início do relacionamento deles. Foi aí que ela começou a se desesperar. Ela disse que ele estava mentindo, que ele nunca havia contado isso para ela, que se ela soubesse nunca teria se casado com ele. Mas havia algo na forma como ela falava que não convencia ninguém. Era como se ela estivesse tentando se convencer do que estava dizendo mais do que convencer os outros. Meu irmão se levantou da mesa e foi buscar alguns papéis no quarto. Ele voltou com documentos médicos que comprovavam a data da cirurgia e outros papéis relacionados ao procedimento. Mostrou para todos que a vasectomia havia sido feita realmente há 5 anos, muito antes dele conhecê-la. Nesse ponto, todos na mesa estavam olhando para ela com suspeita. Minha irmã foi a primeira a fazer a pergunta óbvia. Se meu irmão não podia ter filhos biológicos, de quem era o bebê? Ela tentou desviar o assunto. Disse que talvez os médicos tivessem cometido um erro, que vasectomias às vezes falhavam. Qualquer coisa para não ter que responder a pergunta direta. Foi quando eu decidi apertar ainda mais. Perguntei desde quando ela sabia que estava grávida e quando teria sido a concepção. Ela disse que descobriu há 2 semanas e que o bebê foi concebido há cerca de 2 meses. Foi aí que minha irmã ficou com uma expressão muito estranha no rosto. Minha irmã lembrou que exatamente 2 meses atrás, ela havia passado quase 3 semanas na casa dela e do marido. Eles estavam reformando a casa e precisaram sair por um tempo. Ela havia ficado no quarto de hóspedes e o marido da minha irmã havia ajudado com a mudança temporária e com alguns reparos na casa deles. O marido da minha irmã, que até então estava em silêncio, observando toda a confusão, de repente ficou muito desconfortável. Ele começou a se mexer na cadeira e a evitar olhar para qualquer pessoa na mesa. Foi quando minha irmã percebeu o que estava acontecendo e perguntou diretamente se ele tinha algo a ver com aquela situação. O que aconteceu a seguir foi uma das coisas mais chocantes que já presenciei na minha vida. Ele começou a chorar e admitir que ela havia o assediado durante todo o tempo que ficou na casa deles. Disse que ela sempre arrumava desculpas para ficar sozinha com ele, que fazia insinuações constantes, que o pressionava dizendo que minha irmã não o valorizava como deveria. Ele contou que inicialmente resistiu, mas que ela foi muito insistente e manipulativa. Disse que ela ameaçava contar mentiras para minha irmã sobre ele estar interessado nela, que ela criava situações comprometedoras propositalmente. Ele admitiu que acabou cedendo à pressão em um momento de fraqueza e que se arrependeu imediatamente depois. A mesa estava em completo caos. Minha irmã começou a chorar histericamente. Meus pais não sabiam o que dizer ou fazer. Minha avó, que já não entendia muito bem o que estava acontecendo, perguntava por que todos estavam gritando. As crianças começaram a ficar assustadas com todo o barulho e confusão. Mas ela ainda tentava se defender. Ela disse que ele estava mentindo, que estava tentando jogar a culpa nela para se livrar da responsabilidade. Disse que ele havia a seduzido e que ela era a vítima da situação. Mas nesse ponto, ninguém mais acreditava em uma palavra do que ela dizia. Foi quando o marido da minha irmã fez algo que ninguém esperava. Ele pegou o celular e começou a mostrar mensagens que ela havia enviado para ele ao longo dos últimos meses. Eram mensagens explícitas, fotos sugestivas, áudios onde ela implorava para que eles se encontrassem novamente. Ele havia guardado tudo como evidência, provavelmente sabendo que um dia precisaria se defender. As mensagens eram perturbadoras de ler. Ela dizia coisas como que ele era melhor que meu irmão, que ela havia se casado com a pessoa errada, que eles deveriam ficar juntos de verdade. Havia mensagens onde ela dizia que queria engravidar dele para ter uma desculpa para deixar meu irmão. Era um plano muito mais elaborado do que qualquer um de nós poderia imaginar. Minha irmã, entre lágrimas, perguntou há quanto tempo isso estava acontecendo. O marido dela disse que as investidas haviam começado logo depois que ela se casou com meu irmão, mas que se intensificaram muito nos últimos meses. Ele mostrou mensagens de mais de 2 anos atrás, onde ela já fazia insinuações e tentativas de aproximação. Nesse ponto, ela viu que não tinha mais como negar ou se defender. Então ela mudou completamente de estratégia e começou a atacar todo mundo. Disse que minha família era hipócrita, que meu irmão era um mentiroso por não ter contado sobre a vasectomia, que eu era uma invejosa que sempre quis destruir o casamento deles, que minha irmã era uma esposa negligente que não cuidava direito do marido. Ela disse que tudo aquilo era culpa de todos nós, que se minha família fosse mais acolhedora e se meu irmão fosse um marido melhor, ela nunca teria procurado atenção em outro lugar. Disse que o marido da minha irmã havia aproveitado um momento de vulnerabilidade dela e que todos estavam sendo injustos ao culpá-la por algo que na verdade era resultado dos problemas de toda a família. Meu irmão, que até então estava em choque tentando processar tudo, finalmente explodiu. Ele disse que ela sabia desde o primeiro encontro deles sobre a vasectomia, que eles haviam conversado longamente sobre não ter filhos biológicos, que inclusive haviam discutido a possibilidade de adoção no futuro, se mudassem de ideia. Disse que ela havia mentido sobre aceitar essa condição desde o início. Ele revelou também outras coisas que nunca havia contado para a família. Disse que ela constantemente o pressionava para reverter a vasectomia, que fazia chantagem emocional dizendo que ele não a amava de verdade se não quisesse ter filhos com ela. Disse que ela havia se tornado cada vez mais manipulativa e controladora ao longo do casamento. Meu irmão contou que ela controlava suas redes sociais, que não deixava ele sair sozinho com amigos, que sempre arrumava confusão quando ele passava tempo com a família sem ela.
Disse que ela havia isolado ele gradualmente de todos os relacionamentos importantes da vida dele, sempre com desculpas que pareciam razoáveis na superfície, mas que na verdade eram estratégias de controle. Nesse ponto, meus pais finalmente começaram a entender o tipo de pessoa com quem meu irmão estava casado há 3 anos. Minha mãe disse que sempre sentiu que havia algo estranho, mas que nunca quis interferir no casamento do filho. Meu pai, que é um homem muito calmo e raramente perde a paciência, disse que nunca havia sentido tanta decepção e nojo de alguém na vida dele. A situação estava completamente fora de controle. Ela começou a gritar com todos, dizendo que éramos uma família de pessoas ruins, que ela merecia coisa melhor, que o bebê dela era a única coisa boa que poderia sair daquela situação. Disse que ia criar o filho longe de todos nós, e que nunca mais queríamos ver nenhum membro da nossa família. Foi quando minha irmã, ainda chorando, mas com uma voz firme, disse que ela podia fazer o que quisesse com a vida dela, mas que nunca mais seria bem-vinda em lugar algum onde qualquer um de nós estivesse. Disse que ela havia destruído não apenas o casamento com meu irmão, mas também o casamento dela com o pai de seus filhos, e que isso era imperdoável. O marido da minha irmã tentou se aproximar dela para conversar, mas minha irmã disse que não queria falar com ele naquele momento. Ela pegou as crianças e disse que ia para a casa da mãe dela por uns dias. Antes de sair, ela olhou para ela e disse que esperava que valesse a pena destruir 2 famílias por uma traição. Depois que minha irmã saiu com as crianças, o clima ficou ainda mais tenso. Ela continuava tentando se justificar, mas agora estava falando sozinha porque ninguém mais estava dando atenção ao que ela dizia. Meu irmão disse que o casamento estava acabado e que ele queria que ela saísse de casa o mais rápido possível. Ela então começou a fazer ameaças. Disse que ia contar para todo mundo que conhecia que nossa família era abusiva e que havia a expulsado de casa grávida. Disse que ia processar meu irmão por abandono e que ia fazer ele pagar pensão pelo filho que nem dele era. Disse que ia destruir a reputação de todos nós nas redes sociais. Mas nesse ponto, o marido da minha irmã mostrou mais uma coisa que ela não sabia que ele tinha. Ele havia gravado algumas das conversas que tiveram quando ela estava na casa deles. Nos áudios, dava para ouvir claramente ela pressionando e manipulando ele, fazendo chantagem emocional e até ameaças veladas sobre o que faria se ele não cedesse aos avanços dela. Quando ela ouviu os próprios áudios, finalmente percebeu que não tinha mais nenhuma carta na manga. Todas as evidências estavam contra ela. Todos na família sabiam exatamente que tipo de pessoa ela era, e não havia mais como manipular a situação a seu favor. Foi quando ela finalmente desistiu de tentar se defender, e simplesmente saiu da casa batendo a porta. Os dias que se seguiram foram muito difíceis para toda a família. Meu irmão ficou completamente devastado. Não apenas pela traição, mas por perceber que havia sido manipulado durante todos esses anos. Ele disse que sentia como se não conhecesse realmente a pessoa com quem estava casado. Como se tudo tivesse sido uma grande mentira desde o início. Minha irmã estava passando por um processo muito doloroso de decidir o que fazer com o casamento dela. Por um lado, ela amava o marido e sabia que ele havia sido vítima de manipulação. Por outro lado, a traição era um fato, independentemente das circunstâncias. E ela não sabia se conseguiria superar isso e confiar nele novamente. O marido da minha irmã procurou ajuda psicológica para entender como havia sido manipulado e para lidar com a culpa do que havia acontecido. Ele também consultou um advogado porque estava preocupado com as ameaças que ela havia feito. O advogado recomendou que ele fizesse um boletim de ocorrência relatando o assédio e as ameaças. Enquanto isso, ela estava tentando controlar a narrativa nas redes sociais. Ela fez várias publicações se fazendo de vítima, dizendo que havia sido abandonada pela família do marido quando mais precisava de apoio. Dizia que estava grávida e sozinha, que havia sido tratada com crueldade e falta de compaixão. Mas as pessoas que realmente conheciam nossa família não acreditaram na versão dela. Alguns amigos e conhecidos que haviam presenciado seu comportamento ao longo dos anos começaram a comentar nas publicações dela, contando suas próprias experiências com situações onde ela havia sido manipulativa ou desrespeitosa. O mais impressionante é que ela nunca, nem uma única vez, admitiu que havia feito algo errado. Mesmo com todas as evidências contra ela, mesmo com os áudios e mensagens que provavam sua culpa, ela continuava insistindo que era a vítima da situação. Era como se ela realmente acreditasse na própria versão distorcida dos fatos. A família dela também se dividiu sobre a situação. A mãe dela continuou defendendo e dizendo que nossa família havia tratado a filha injustamente. Mas os irmãos e outros parentes mais próximos ficaram do nosso lado quando souberam de todos os detalhes do que havia acontecido. Meu irmão iniciou o processo de divórcio imediatamente. Como eles não tinham filhos juntos e não haviam construído muito patrimônio durante os 3 anos de casamento, o processo foi relativamente simples do ponto de vista legal. O mais difícil foi a parte emocional de encerrar um relacionamento que ele achava que era real e sólido. Minha irmã decidiu dar uma segunda chance ao casamento, mas com algumas condições muito claras. Eles iniciaram terapia de casal, ele teve que cortar qualquer tipo de contato com ela completamente, e eles estabeleceram algumas regras rígidas sobre transparência e comunicação no relacionamento. Não foi fácil, mas eles conseguiram superar a crise. O mais irônico de toda essa história é que, no final das contas, eu fui vista por alguns como a vilã por ter revelado o segredo sobre a vasectomia. Algumas pessoas disseram que eu deveria ter conversado com meu irmão em particular antes de expor tudo na frente da família inteira. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, ela teria tempo para inventar outra desculpa ou manipular a situação de alguma forma. Hoje, quase 1 ano depois de tudo isso ter acontecido, nossa família está muito mais unida e forte. Meu irmão está refazendo a vida. E até começou a namorar alguém novo. Uma pessoa completamente diferente, que valoriza a honestidade e a comunicação. Minha irmã e o marido superaram a crise, e estão mais felizes do que nunca. Ela teve o bebê alguns meses depois. E através de conhecidos em comum, soubemos que está tentando processar o pai biológico por pensão alimentícia. Mas pelo que sei, ela ainda não admitiu publicamente quem é realmente o pai da criança. Continua contando para as pessoas que o bebê é do meu irmão,
mesmo sabendo que isso é impossível. O mais importante é que todos nós aprendemos muito sobre manipulação, sobre sinais de alerta em relacionamentos tóxicos e sobre a importância de confiar nos nossos instintos quando algo não parece certo. Eu sempre soube que havia algo errado com ela, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo tão elaborado e destrutivo. Olhando para trás, consigo ver dezenas de situações onde ela havia testado limites, manipulado pessoas ou causado pequenos dramas que pareciam insignificantes na época, mas que agora fazem todo o sentido como parte de um padrão maior de comportamento problemático. A parte mais difícil de toda essa experiência foi perceber como pessoas assim conseguem enganar e manipular outras pessoas por tanto tempo. Ela era extremamente hábil em mostrar faces diferentes para pessoas diferentes, em fazer cada pessoa se sentir especial e importante, em criar a impressão de que era uma vítima incompreendida que só precisava de amor e compreensão. Mas no final, a verdade sempre vem à tona. Por mais que pessoas manipuladoras sejam hábeis em criar narrativas e distorcer fatos, eventualmente elas cometem erros que revelam quem realmente são. O importante é estar preparado para reconhecer esses momentos e ter coragem de agir quando eles acontecem. Se eu tivesse que fazer algo diferente, honestamente não sei se faria. Parte de mim ainda se sente mal por ter exposto o segredo do meu irmão publicamente, mesmo que tenha sido necessário para revelar a verdade. Mas ao mesmo tempo, sei que se eu não tivesse agido naquele momento, ela teria conseguido manipular a situação e causar ainda mais dano para a nossa família. O que mais me incomoda é saber que ela provavelmente está fazendo a mesma coisa com outras pessoas agora. Pessoas como ela não mudam. Elas apenas procuram novas vítimas quando as antigas descobrem quem elas realmente são. Espero que as pessoas ao redor dela sejam mais espertas e percebam os sinais antes que seja tarde demais. No final das contas, essa experiência me ensinou que às vezes é necessário tomar decisões difíceis para proteger as pessoas que amamos. Mesmo que isso signifique ser vista como a vilã por alguns, mesmo que isso cause dor e confusão no momento, às vezes expor a verdade é a única forma de impedir que mais danos sejam causados. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.